No combate contra o pecado, não combatestes até o sangue. Qual o limite da sua entrega? Qual o limite do seu amor e fidelidade a Deus pela graça? Até quanto você consegue suportar sem trair o Senhor, sem desanimar e sem desistir no trajeto? Essa nova série da Gerados pela Graça, Vencendo os Convites do Pecado, nos fará ampliar isto e nos entregar ao Senhor em níveis mais profundos, para que compreendamos que Deus é precioso e que ama o que dá com alegria. A nossa entrega a Ele, a nossa fidelidade, sempre será proporcional à revelação do seu amor por nós. Nessa série, cresceremos na graça e no conhecimento de Deus. Aprenderemos como Deus nos ama e como Ele é muito maior do que qualquer convite do pecado, qualquer prato de lentilha. Vamos estar juntos nesta série maravilhosa, reveladora e cheia da unção de Deus, chamado Vencendo os Convites do Pecado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Curitiba, 26 de fevereiro de 2022, um sábado maravilhoso. Iniciamos hoje uma série chamada Vencendo os Convites do Pecado. A minha Bíblia está aqui aberta, em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Amados, todos nós temos uma carne. E essa carne é um dos nossos inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo. Nós somos espírito, uma nova natureza. Ainda não recebemos um corpo glorificado. E entre o espírito e a carne tem a alma. Ali, a parte da alma que já foi restaurada, que está sujeita ao espírito. É maravilhoso, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo entendimento, com toda a tua alma. Então significa que a alma, ela pode adorar a Deus. São emoções, pensamentos, sentimentos, desejos, né? Agora, aquela parte da alma que ainda não foi restaurada, que aceita os convites, muitas vezes, que vem pelos sentidos do corpo, né? As obras da carne, que chama lá em Gálatas capítulo 5. Então, aquela parte da alma que ainda não foi restaurada, ela é chamada carne. Portanto, quanto mais espiritual a pessoa é, né? A Bíblia diz em Gálatas 5,16, ande no espírito, e você não cumprirá os desejos da carne. Não é extinguir os desejos da carne. Só quando nós saímos desse corpo, né? 1 João 3, 2 e 3, que nós veremos a Deus face a face e seremos 100% igual a Ele. Hoje nós o vemos por níveis. Em 2 Coríntios 3, 18, conforme nós contemplamos, nós vamos refletindo, nos tornando no desempenho, né? Portanto, o homem começa no nível 0 de santificação, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos começam separados de Deus, e assim que recebe o Espírito Santo, começa um processo de santificação do 0, aonde o homem é 100% carnal, né? Ele vive pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele sente, pelo que ele cheira, pelo que ele toca, pelos sentidos da carne. A esfera da queda é a esfera do engano, são fortalezas onde o homem vive por vista, né? Portanto, agora, essa transição de carne para espírito é um processo gradativo e é maravilhoso. Nós queremos falar sobre isso. É maravilhoso, irmãos, porque à medida em que o Senhor nos ensina a adentrar na dimensão do espírito e meditar em quem nós somos em Cristo, quem Cristo é em nós, nós vamos compreendendo os imensuráveis, inesgotáveis recursos da graça. Então, vamos podendo lutar tendo o Espírito Santo no comando da nossa consagração. Isso faz toda a diferença. Não é nós tentando ser fiéis para Deus, mas agora tomando a graça, aí nós conseguimos reinar em vida, como diz Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, né? O presente de ser declarado salvo, filho, sem culpa, pelo sangue de Jesus, pela obediência de Cristo, né? Pela obediência de Cristo, nós somos aceitos e somos salvos. E agora o Espírito de obediência entre nós e começa um processo de santificação. A santificação não é a condição para a salvação, é o efeito da salvação. Portanto, a salvação não é uma recompensa por boas obras, mas é um presente de Deus.
Quando você reconhece que não tem justiça pessoal, Filipenses 3,9, que você não tem condição de salvar a si mesmo. Mesmo que você se esforce, tente, você só poderá ser salvo pela obediência de Cristo, que é perfeita, né? Então, ou você será salvo pela tua tentativa de ser salvo pelo seu desempenho, ou você é salvo pela obediência de Cristo, e assim, através dessa fé, que é a dependência de Cristo, o espírito de obediência entra e começa a mudar os nossos pensamentos, sentimentos e desejos, né? O segundo presente é, se somos salvos pela graça através da fé, somos santificados pela graça através da fé, que é a dependência da graça. Esperai inteiramente na graça. Essa operação da graça no comando produz uma santificação tremenda, que não é religiosa, não é humana e nem é areia movediça. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, quando o Senhor está no comando da consagração, vamos falar de consagração genuína e santificação genuína. Porque existe a falsa piedade, o ascetismo, né? Lá em Colossenses 2 fala que a pessoa fica com rigor ascético, orando demais, jejuando demais para mortificar a sua carne. E não é assim que você mortifica a sua carne. Você mortifica a sua carne quando você compreende que você tem uma nova natureza. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, fala que nós já recebemos uma nova natureza e através dela já escapamos das seduções do pecado que nos convidam. E Romanos 6,14 diz que porque eu estou debaixo da graça, eu não estou sujeito ao domínio do pecado. Coisa tremenda, irmãos. E 1 Coríntios 10,13 diz que nunca haverá tentação maior que eu não possa suportar. Então, Deus não tenta ninguém, mas por causa da queda, a nossa carne ela é seduzida pelo pecado. Embora no espírito tenhamos a condição de decidir não ceder. A gente não pode extinguir as tentações, e nem tentação é pecado. A gente precisa aprender que enquanto está nesse corpo de carne, isso é sofrimento, né? Porque nossa alma geme por um corpo glorificado, em que nós nunca mais venhamos ser tentados para pecar. No passado nós somos perdoados da culpa do pecado, chama-se pena do pecado. No aspecto jurídico, nós somos livres da culpa do pecado. Jesus não levou apenas o pecado, mas ele levou o castigo pelo pecado, diz Isaías 53. Portanto, no passado nós somos livres da culpa do pecado, hoje nós somos livres do domínio do pecado. Né? Hoje nós não somos... É claro que a presença do pecado ela existe, irmãos, a tentação. Nós somos mortos por pecado, mas o pecado não está morto para nós. Então, no passado, nós somos livres da pena do pecado. Hoje, nós somos livres do poder do pecado. Ele não nos domina, embora nos convide. Né? Precisamos aprender como responder no Espírito. E no futuro, lá no céu, com o corpo glorificado, nós seremos livres da presença do pecado. Lá não haverá tentação, nem lágrima, nem sofrimento. É sofrimento renunciar ao pecado, mas tem galardão certo. Porque é melhor sofrer renunciando ao pecado do que cedendo ao pecado e perdendo revelação e comunhão com Deus, porque o pecado contamina, né? Em Isaías 59, 1 e 2, diz que o pecado cria uma cortina onde não percebe o amor de Deus. Nessa questão para com o pecado, existe o homem debaixo de culpa, tentando e se esforçando parar de pecar para ser salvo. Esse é o fanatismo religioso. Muitas pessoas pensam que isso é a obediência da fé, mas isso é o desespero da carne, ou seja, a carne tentando se controlar para não perder a salvação e ir para o inferno. É o homem tentando parar desesperadamente com o suor do seu rosto. Aí, o rigor ascético, né? Aí não está conseguindo, taca mais jejum, mais leitura bíblica. Quando na verdade o jejum e a leitura bíblica é para aqueles que estão em Cristo, que sabem que são salvos, não estão tentando comprar, através de uma consagração absurda, o direito de vencer a tentação. O jejum ajuda a mortificar a carne quando nós estamos na fé que em Cristo somos aceitos. Porque o processo começa através da fé em Cristo e ele prossegue através da fé em Cristo, Romanos 1,17. No momento em que eu me volto para o meu desempenho, Gálatas fala 3, né? Loucos, insensato Gálatas, que começando, confiando por Cristo, agora está tentando se aperfeiçoar pelo esforço na carne. Quando eu estou no controle da minha consagração, quando eu estou tentando largar de pecar para agradar a Deus e assim merecer a salvação, eu entro num fanatismo religioso e aí tem aquele altos e baixos, aonde eu me seguro por um tempo, mas a carne acaba prevalecendo, né?
Então, quanto mais você luta contra o diabo na carne, aí ele envia mais demônios, mais demônios, mais demônios. E a carne tem um limite, né? Agora, se nós compreendermos que aquela sarça ardia e o fogo não se consumia, quando nós compreendemos o que é consagração no Espírito, porque a Bíblia diz: se pelo Espírito mortificar os obras da carne, não é ser pelo desespero da consagração na carne. Então o diabo se diverte em ver o homem tentando parar de pecar, em ver o homem debaixo de culpa. Deus, eu prometo que nunca mais vou fazer isso. Oh Deus, eu não quero mais. Oh Deus, é a última vez. Então quando o homem está no controle da sua consagração, desesperado para tentar parar, ele tem aquele efeito gangorra, né? Um dia ele tá lá em cima, feliz, porque agora venci esse pecado para sempre, nunca mais, acabou. Quando vê, a tentação volta e ele cai novamente. Por quê? Porque ele não aprendeu a tomar a graça. Ele está tentando fazer para Deus, né? Abraão não tinha que fazer um filho para Deus, isso era impossível. O seu corpo estava amortecido, Sara estava com o ventre também estéril, era um milagre que só Deus podia produzir através da dependência de Abraão. A parte de Abraão era a fé, não era o desempenho. Não era que Abraão precisava ter um desempenho maravilhoso para Deus se agradar dele. Não. O que Abraão tinha que reconhecer é que ele não podia. E que ele dependia da graça, que ele dependia, o que Deus queria era isso. Era a dependência de Abraão para Deus produzir um milagre e ser glorificado. Não era que Abraão produzisse um filho na sua escrava. Há muitas pessoas que não entendem que a santificação não tem a ver com desempenho, que a santificação tem a ver com a fé, a dependência da graça. Lá em 1 Coríntios 1,30 diz que a santificação é Cristo. Então, se nós compreendermos que a graça derramada, ela pode não só nos salvar, mas nos santificar, nós compreenderemos como acessar essa graça. Então, o Espírito Santo estará no comando da nossa consagração. Não será nós tentando, acertando às vezes e caindo. Não será algo inconstante, esporádico ou imperfeito. Não, como Deus foi perfeito para nos salvar, Ele é perfeito para nos santificar. E quando nós compreendemos a imensurável riqueza inesgotável da graça e começamos a entender que quem toma o controle da vida de Abraão, que vai prosperá-lo, é Deus, que vai dar um filho para ele, é Deus, que vai fazer uma nação, é Deus. Quando Abraão compreende que ele não tem que ser Deus, ele tem que ser apenas amigo de Deus. Quando Abraão aprende a confiar e depender de Deus, Deus toma o comando. Aí temos a graça salvando através da fé, que é a dependência da graça. Mas o homem, ele tenta se debater com uma pessoa que está se afogando. O salva-vida não pode fazer nada enquanto a pessoa está se debatendo, porque aí vai morrer afogado junto. Quando a pessoa se desgoverna e se entrega, aí é que o salva-vida vai lá para salvar. Porque enquanto a pessoa está tentando se salvar, ela pode afogar junto com, se debatendo, né, com os salva-vidas. Então você pode entender que o homem que está tentando se santificar, ele está atrapalhando o Espírito Santo. Eu me lembro que no início da minha conversão, quanto mais eu tentava parar de pecar, eu abria a Bíblia lá em Isaías assim: porventura sois mais santos que o Senhor, podeis competir comigo? Eu disse: não estou entendendo. Eu não estava entendendo que eu estava tentando produzir santidade para impressionar a Deus. Eu estava tentando parar com o pecado para obedecer a Deus. Então eu li a palavra e me esforçava para produzir aquilo, para que Deus ficasse feliz comigo. Quando na verdade isso é se colocar debaixo da lei. Gálatas 3,10, se colocam debaixo da lei, eles estão em maldição, porque eles não vão conseguir nunca. Olha, eles vão conseguir às vezes bem pouco, né? Quando o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer, ele está falando exatamente que nós não podemos produzir algo de ouro, pedra preciosa, diamante, senão no Espírito. O homem, na sua condição humana, mesmo que ele queira fazer o bem, lá em Romanos 8,7 diz que mesmo que o homem queira fazer o bem, ele não consegue. Por quê? Porque a carne não tem, a carne caída, ela não tem essa constância, essa firmeza e essa condição. Olha, veja aqui, eu quero falar com você. Mesmo que o homem decida ser santo, ele não poderá ser santo para Deus, ele só poderá ser santo pela graça. Ele tem que ter a humildade para reconhecer que ele não tem condição de se salvar e ele em si mesmo não tem condição de se santificar. Então o homem não fará isso sozinho, Deus não fará isso sozinho. É uma sinergia, uma parceria, onde a graça conduz através da fé, que é a dependência. A nossa parte é a fé, é a dependência da graça. E essa humildade, ela é muito rara, porque a carne vai tentar
impressionar a Deus e a si mesmo. O homem adora tentar ser salvo pelas obras. Por isso que as religiões humanas são tão populares, aonde você tem mérito, aonde você tem obras, aonde você está comprando a Deus. Isso aí sempre foi popular desde o tempo da Torre de Babel. Então o homem, o escândalo da graça, onde eu chego ao fim de mim mesmo. Lá em Filipenses 3,9, Paulo diz: eu não tenho justiça nenhuma. Diante de Deus eu não posso me justificar, com as minhas obras eu não posso ser salvo, e eu não tenho justiça nenhuma, eu não tenho desempenho nenhum para obedecer essa palavra em minha condição humana, eu dependo do Espírito. Portanto, diante de Cristo eu dependo do sangue para Deus me salvar, e diante das minhas tentações eu dependo do Espírito. Você não pode estar tentando se santificar e dependendo do Espírito ao mesmo tempo, é impossível. Ou a tua santificação ela é efeito da operação do Espírito através da sua fé, ou a sua santificação ela é religiosa, fanática, onde você está no comando desesperado, tentando parar de pecar para assim ser salvo. Então são duas santificações totalmente diferentes. Uma tem como fonte você mesma, a sua boa vontade, seu esforço, e a outra tem a graça, é sem o esforço, porque quando você depende da graça, o Senhor te dá o querer efetuar. O Senhor te dá esse desempenho de presente. Não é algo que você conquistou, é algo que você recebeu. Portanto, a santificação recebida, como a salvação recebida pela graça, é um mistério. A grande parte das pessoas ou está pecando, escondendo o pecado e fingindo, ou está tentando parar de pecado e fracassando, e está debaixo de culpa e condenação. Portanto, são dois extremos, os culpados e os falsos. Agora, quem realmente está vencendo o pecado? Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Gálatas 5,16. Se pelo Espírito mortificares, enchei-vos do Espírito Santo e não cumprireis os desejos da carne. Portanto, essa comunhão com o Senhor é onde você vai captar recursos para vencer a tentação. Ninguém vence a tentação tentando parar de pecar. Nós vencemos a tentação quando percebemos o amor de Deus, isso nos impacta. Então nós podemos abrir mão do pecado com alegria, porque as pessoas param com o pecado por medo do inferno, mas no fundo elas ainda amam. Os fariseus paravam de pecar por fora, lá em Mateus 23:26 diz: olha, vocês por fora parecem bons, mas por dentro estão cheios de sentimentos, pensamentos horríveis. Portanto, só a graça vai penetrar entre juntas e ligamentos, Hebreus 4:12, e sarar as intenções do coração. Não adianta eu parar por fora e amar ainda o pecado por dentro. Lá em 1 Coríntios 4,5 diz: nada julgueis agora, porque Deus vai revelar as intenções ocultas do coração. Portanto, o pecado não é só uma questão de prática. A Bíblia diz: se você olhar para uma mulher e desejar, você já adulterou com ela. Então, o pecado ele é algo muito maior do que nós imaginamos, que não é da alçada da carne e não é algo com mãos humanas. Quando lá em Daniel diz que aquela montanha foi quebrada sem auxílio de uma mão humana, né? Uma pedra quebrou aquela estátua, entendeu? Nós vemos que a idolatria, a carnalidade, o mundanismo só pode ser quebrado pela pedra, pela rocha que se fez uma montanha, que é Cristo. Você e eu vamos por essa série maravilhosa. Eu sei que nós vamos crescer muito, aprendendo a verdadeira santificação, a santificação genuína. Quanto mais eu consigo perceber o Senhor, então o seu amor me impressiona, me preenche, me supre, e eu já não preciso mais do pecado. Então os amores rivais perdem o sentido. Não há atalho, é comunhão pela graça, para perder o interesse pelo pecado, porque o homem nasce amando o pecado, né? Mesmo que ele pare de pecar, o amor do pecado não sai, né? Só quando nós amamos o Senhor. E nosso amor pelo Senhor sempre será gradativo, ele será proporcional à percepção do amor de Deus. Por isso, olha só, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E a nossa fidelidade sempre, ninguém dá nada para Deus, a nossa fidelidade sempre será uma resposta à percepção da fidelidade de Deus a nós. Portanto, recebendo graça para ser fiel. A fidelidade é um fruto do Espírito, ela é uma raiz, não. Não é que você é fiel e por isso é salvo. Você é salvo e por isso você é fiel. Então a raiz é Cristo. É a graça, e a fidelidade ela é a resposta. Portanto, não existe nada que nós damos para Deus, nós só devolvemos, tudo vem dele. A nossa fidelidade depende da percepção dos recursos fiéis da graça. Nosso amor pelo Senhor é proporcional à percepção do amor de Deus. Não há atalho.
A verdadeira santificação, o desinteresse pelo pecado, tem a ver com perceber o amor de Deus e a fidelidade de Deus. Isso nos fará capaz de ver Ele no comando da nossa consagração. Isso nos fará capaz de ver Ele agindo nos santificando. Então isso é produzido por Ele em nós e através de nós. É um milagre. Não é uma santificação que eu estou fazendo sozinho. E também Deus não fará isso se eu não estiver me consagrando. Então essa parte da fé que se transforma em consagração não é fanática, é segundo a minha condição atual. E se eu me vejo como justiça de Deus, porque recebi o Senhor, e vou percebendo o amor de Deus, mesmo que o meu desempenho seja falho, estou confessando, Deus me aceita no nível 0 de santificação. O ladrão da cruz não tinha nada de santificação e Jesus diz, você está salvo, você vai estar comigo no paraíso hoje. Se ele descesse da cruz, ele iria começar um processo de santificação. Mas a santificação não é condição para a salvação. A salvação, ela tem a ver com crer na obediência de Cristo e que não pode ser salvo por obras. Então Cristo veio e te dá o presente da salvação. E junto com o presente da salvação, vem o Espírito da obediência e começa a santificação. E a santificação é o efeito da salvação, não é condição para a salvação. E essas coisas são revolucionárias. Se você puder compreender isto, ouça 1, 2, 3 vezes a série e veja que unção. E veja como a sua vida começa a deslanchar. Não debaixo de culpa, condenação ou esforço na carne, mas a dependência da graça que produz a liberação do Espírito em sua vida. Em nome de Jesus.